Voltamos. Voltamos para a segunda etapa, a etapa final. E hoje nós estamos falando com a pastora Lúcia, esposa do pastor Mário Leandro, da Igreja Evangélica Pentecostal Sal e Luz. Gente, tá ventando muito aqui no Iguaçu. Meu Deus, que ventania é essa? Mas vamos lá, vamos lá. Ela aqui de novo, vamos acenar, vamos chamar a pastora. Isso. Aguardando transmissão. Vamos ver. Voltei! Agora, voltamos. Lúcia. Me deixou sozinha. Aquele. Infelizmente o Instagram tem essa questão, né? Agora o Facebook ele vai direto, né? Não tem Vai hora. embora, isso aí, isso aí. O Instagram ele tem dá essa paradinha, mas isso não atrapalha. Mas vamos lá para a gente fechar. Vamos falar de Débora de novo? O que eu aprendi com Débora, cara? A primeira coisa que eu aprendi com Débora foi que Débora foi uma verdadeira autoridade por Deus. Débora tinha autoridade por Deus. E aí, falando nessa questão de autoridade de Deus, a gente percebe o seguinte: ela foi levantada por Deus. Essa autoridade veio de Deus, não veio dela. Até porque, como nós já falamos no primeiro momento, Débora, dentro daquele contexto, não tinha condição nenhuma de ser líder. Mas, verdadeiramente, quem levantou Débora foi Deus. E aí a gente quer trazer isso, aplicar isso para os nossos dias, que o líder, quem levanta é Deus, independente se ele tem teologia, independente se ele tem anos de igreja, independente se ele é filho do pastor, independente se ele é filho da pastora, não importa, né? Se ele já tem 30 anos de evangelho, quem levanta líder é Deus. Quem cobra do líder é Deus. Laísa fala uma coisa muito interessante, Lúcia, e é uma verdade. Muitas das vezes os membros da igreja, as ovelhas, reclamam muito do pastor. A gente tem a tendência, às vezes, de querer reclamar da atitude do líder. Mas a Laísa fala uma coisa, uma verdade. Enquanto você não for líder, cara, você não pode falar nada, porque é ele que vai prestar conta. A autoridade veio de Deus para a vida dele. Então, quem cobra de Deus, quem cobra do líder, é Deus. E a nossa função é entender que aquela pessoa, seja ela homem ou mulher, no caso aqui de Débora, a autoridade de Débora não era dela. Ela não tinha mérito para isso, dentro do seu contexto. A autoridade vem de Deus. Toda liderança vem de Deus. E a gente tem que entender isso, respeitar isso, né? Por mais que o líder faça coisas que no momento você não goste e não entenda, ele é o líder. Nós temos que entender isso. Obediência é tudo, né? Obediência é tudo. Eu preciso levantar essa bandeira da gente colocar isso para que fique bem claro a cada dia que por mais que o líder faça coisas que a gente não goste ou não esteja entendendo no momento, cara, a autoridade vem de Deus. É na vida dele, é ele que vai prestar conta, e a nossa função é obedecer e orar. Porque é ele que Deus levantou. E, infelizmente, a gente, às vezes, encontra muito dessas situações, mas, ao contrário, pessoas querendo tirar o líder, não reconhecendo a autoridade dele lá em cima, desprezando o que se fala, não concordando, né, com o que a liderança colocou. E aí, como você falou, a obediência é tudo. Então, eu preciso frisar isso. Por mais que o líder, às vezes, faça coisas que eu e você não estamos entendendo no momento, precisamos respeitar essa liderança. E foi o que Baraque fez. Baraque entendeu, respeitou a liderança que vinha de uma mulher. Entendeu? Isso aí é muito bom deixar isso claro para a gente. As pessoas que estão congregando são ovelhas. Nós somos ovelhas. Precisamos entender. Ele é o responsável. O dia, como a Laísa fala, o dia que você for pastor, você faz do seu jeito. Essa é a palavra. O discurso, desculpa, começa a ficar um pouco duro para quem está ouvindo a gente. Mas essa é a verdade. A Laísa fala isso e é uma verdade. O dia que você for pastor, no dia que você assumir
um departamento, aí você faz do seu jeito. Aí vai Aí ver. você faz. Aí você faz conforme o Espírito Santo. Mas enquanto você não for, obedeça. Ah, mas irmão Fábio, eu não gostei do que ele fez. Vamos orar por ele. Porque a autoridade está sobre a vida dele. Aleluia. Isso. A gente precisa falar isso, Lúcia. Precisa deixar isso bem claro. Gravado nessa live. Entender quem está com a autoridade. Aleluia. Sim, a gente precisa entender. Vou até te falar aqui algo assim de Deus na minha vida. Você me conhece há muitos anos. Você sabe da onde que eu vim, uma igreja totalmente diferente de quando eu conheci o pastor, né? Verdade. Tradicional. E eu nunca pensei, sinceridade por Deus, Deus conhece o meu coração, nunca pensei que um dia eu fosse pastora. Nunca pensei. Interessante que quando eu namorava o pastor, ainda éramos da igrejinha. A igrejinha ainda não tinha nem reformado ainda. A missionária Conceição, uma vez ela... Lembra, né? Uma vez ela, num culto, ela entregou algo para mim, dizendo que o Senhor ia fazer com que o pastor me consagrasse a pastora. Mas deixa eu te perguntar, ela te entregou isso com ele perto? Não. Ah! Não, foi depois de um culto, quando acabou o culto, ela me chamou no canto e me entregou. E eu confesso que naquela hora eu fiquei mexida. Mas eu falei, Senhor, eu pastor, ainda falei assim, o pastor ainda vai me consagrar a pastora? Né? Eu fiquei assim, eu falei, confesso que na hora eu não dei muita importância para aquilo, né? E aí, quando a Sal e Luz realmente começou há 20 anos atrás, e eu já estava na igreja, ainda não tinha sido consagrada, mas como pastor fazia tudo um pouquinho, você me conhece, sempre ali nas crianças, no louvor, nas mulheres, nos jovens, aquela coisa toda, querendo participar de tudo. E há 8 anos atrás eu fui consagrada a pastora. Aleluia. Mas eu falo que eu estagiei na Sal e Luz durante 12 anos. Para ser pastora. Que durante 12 anos eu estagiei. Eu não fui pastora da noite pro dia ou porque eu era esposa do pastor. Porque muitas pessoas acham que a esposa do pastor tem que ser pastora. Sim, ela é ajudadora, ela está ali do lado, mas as pessoas acham que tem que ser dessa forma. Eu estagiei 12 anos na Sal e Luz, até então ser consagrada pastora. Mas Deus é tão lindo, tão tremendo no que ele faz, e quando ele tem propósito, de qualquer forma ele vai cumprir esse propósito, que antes mesmo de eu ser consagrada, a Sal e Luz ela já me abraçava, ela já me respeitava, ela já me chamava de pastora, porque já era algo que o Senhor já tinha colocado no coração da igreja. Já viu autoridade em você, já viu autoridade em você. Sim, no dia da minha consagração, foi algo assim tão especial para mim, Fábio. Eu até fiquei emocionada. Porque foi algo tão especial na minha vida. Sabe, a igreja naquele dia me recebeu de uma forma que eu me lembro daquele dia. Foi um dia muito especial no meu ministério. Aleluia. Sabe? Então, aquele dia ali que o Senhor realmente assim... decretou diante da igreja, o Senhor, agora não é só de palavras, agora eu derramo a minha unção sobre a tua vida. Daquele dia ali eu entendi o chamado e o propósito que Deus tinha para mim. E a liderança, então, a cada dia eu pedia, Senhor, se assim tu me chamou, esteja me capacitando, me faça ouvir a tua voz, me faça ser líder, me faça ter autoridade do teu Espírito Santo. Então, por isso que eu gosto muito da passagem de Débora, porque eu tenho esse exemplo para minha vida. É de autoridade, né? É interessante, lá na igreja, às vezes, eu penso e alguém faz. Tem coisas que às vezes eu não preciso pedir. Tem coisas que às vezes eu tô ali, quando eu vejo alguém já fez.
Porque isso é estar junto. A liderança, você não precisa gritar, você não precisa impor, você precisa ser líder direcionado com a autoridade do Espírito Santo. Eu passo por essa experiência a cada dia com Deus, porque eu sinto Deus no meu ministério, eu sinto Deus comigo. Então, eu só estou falando isso só de um exemplo de o que aconteceu na minha caminhada. Eu nunca pensei que o Senhor me levantar para ser líder, para estar na frente de uma igreja, para estar com o meu esposo pastoreando. Eu nunca pensei que eu fosse casar com um pastor na minha vida. Eu nunca pensei isso. E olha o que Deus fez. Quando Deus quer, você vai passar por todo o propósito que Ele quer, para Deus colocar você no lugar que Ele deseja. Liderança é isso. Liderança é estar aos pés do Senhor, é ouvir a voz de Deus. Não é só liderar na igreja, é liderar dentro do teu lar. É liderar onde quer que você esteja. É você ser diferente. As pessoas olharem para você, aquela dali é uma mulher de Deus, aquele dali é um homem de Deus. É você fazer a diferença onde quer que você esteja. Muitas vezes, Fabinho, a gente não precisa abrir a boca para falar. É isso aí. A tua ação, a tua atitude vai revelar quem você é. Vai mostrar que realmente você é. Eu conheço o Fabinho, eu sei quem é o Fabinho. Quem não conhece vai olhar e falar, vai ali um homem de Deus. Então nós precisamos. A nossa identidade aqui, ó. Estamos colocando aqui a nossa cara aqui, ó. E falando do amor de Deus, da autoridade do Espírito Santo de Deus. Ser líder não é pisar em ninguém, não é mostrar que você tem cargo, não é mostrar que eu posso. Opa, agora eu tô com a caneta na mão. Quer conhecer uma pessoa? Meu pastor sempre fala isso. Quer conhecer uma pessoa? Dá poder a ela. Você vai conhecer essa pessoa. Então, quando nós estamos na direção de Deus, quando verdadeiramente estamos ouvindo a voz de Deus, a sabedoria, vamos ser sábios naquilo que nós vamos falar, como nós vamos agir, nas nossas atitudes. Com certeza você vai ter um ministério excelente, você vai ter um ministério exemplar. Olha, Fabinho, semana passada eu acordei, eu falei com o pastor, eu me emocionei. Eu acordei com uma mensagem no meu Zap. Ele só teve dois contatos comigo. Ele passou uma mensagem para mim, eles chegaram uma família chegou a vir aqui na igreja, ele passou no Zap para mim e ele falou assim para mim, pastora, a senhora é a melhor pastora dessa região. Que benção. Eu vi assim, sabe, um negócio assim no meu coração assim. Ele falou assim, pastora, a sua família para mim é um exemplo. Eu acompanho vocês, eu vejo vocês, eu tenho um exemplo, eu sou feliz. Ele escreveu assim, eu sou feliz porque eu conheço vocês e posso dizer que eu conheço a pastora Lúcia, o pastor Leandro, que eu conheço essa família porque são exemplos para mim. Sabe que você vê essa mensagem, eu falei, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. Porque se eu não tenho contato, se ele nos acompanha em redes sociais, foi o que eu falei para você, às vezes eu não preciso falar. Às vezes a gente não precisa falar, a gente precisa ter atitudes de homens e mulheres de Deus. Com certeza. Então eu fiquei feliz com aquilo dali, Fabinho, de ver aquela mensagem. E eu falei, glória a Deus, a glória é para Deus, mas eu fico feliz em saber que eu posso ser exemplo para alguém. Verdade. E é dessa forma, não é porque eu sou pastora, não. A gente tem que colocar isso, não é porque eu sou líder. Você de repente não é líder de um ministério ou de um departamento, mas você é líder dentro da sua casa, você é líder para a tua vizinhança, você é líder na faculdade, você é líder na escola. As pessoas te olham por você dizer que é cristão, as pessoas te olham e querem ver diferença em você. Querem ver liderança em você. E às vezes a gente esquece que essas coisas só tem que fazer dentro da igreja. E não, aqui fora que a gente ganha. É aqui fora que a gente ganha, não é dentro da igreja. Muito mais lá fora do que dentro da igreja. Né? Uma coisa que você colocou aí, Lúcia, é até que eu ia levantar essa questão também, primeiro eu falei que as ovelhas, os irmãos,
o liderado, ele precisa ver no líder a autoridade de Deus. Né? Ele precisa reconhecer que aquele cara ali é o líder. Ponto final, acabou. Gostando ou não, se você está debaixo dessa liderança, se submeta e entenda e respeite essa liderança, independente do que ele venha fazer. Primeiro, sempre ore pelo seu líder para que o Espírito Santo direcione ele, porque ele vai errar. Ponto final. Sim. Agora, uma coisa também é colocar hoje, até você falou um tópico aí que eu ia colocar, e vou falar. Eu falei para membro, agora eu vou falar para o líder. Você colocou aí, líder que é líder, ele não impõe, ele delega. Ele está junto. Foi o que aconteceu com Débora com Baraque. Débora delegou a Baraque e chamou Baraque para ir à guerra. E ela foi junto. Então eu quero também levantar esse ponto aqui para a gente falar que o líder, ele precisa reconhecer a sua autoridade. E líder que é líder, seja na igreja ou fora dele, ele não manda, ele não impõe, ele não força. O líder, ele delega, ele participa, ele está junto, ele junta o braço, junta a força e rema junto. Ó, o líder rema junto. Débora não só delegou, mas Débora foi também para a guerra. Muito forte isso. Isso aí. É mais certo. Respeito, a gente não impõe. Respeito, a gente conquista. E a autoridade não é diferente. Né? A autoridade você vai conquistar. De repente, você não vai nem falar e as pessoas vão entender e já vão estar ali do teu lado, te apoiando. Né? Eu sempre fui muito obediente à minha liderança, graças a Deus. Até mesmo na igreja que eu era, uma igreja tradicional, eu sempre fui, eu fui criada em todos os cultos. Não vou dizer que eu não aprontei, né, na juventude, vou dizer isso. A gente sempre quer dar um pulinho lá fora para ver o que o mundo tem. Mas eu sempre respeitei a liderança, eu sempre, mesmo que até então, como você falou, mesmo que você não concorde, seja obediente. Seja obediente, porque o líder, ele está na direção de Deus, ele está sendo direcionado pelo Espírito Santo, entendeu? Então, a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que entender que o nosso líder, ele está sendo direcionado pelo Espírito Santo. Por mais que hoje ele esteja fazendo alguma coisa que você não concorde, se for algo errado, então peça a direção de Deus. Peça a direção de Deus. Mas se for algo, de repente, dentro da igreja, que você que acha, eu acho que não tinha que ser assim. Você eu já ia fazer de outra forma. Né? Opa, seja obediente, é teu líder. Respeita, é autoridade espiritual sobre a tua vida. Então, é isso que a gente tem que buscar para a nossa vida. Entendeu, Fabinho? Eu sou muito grata a Deus. Eu não sei se você sabe, né? A gente tem um curso de obreiros, o Leandro já foi pregar várias vezes, né? Nesse curso de obreiros que a gente faz, a nossa formatura, o Leandro já foi. Até é bom levantar uma bandeira aqui que você está devendo e com o Leandro lá, senão não foi. É verdade. Mas às vezes que ele vai, sempre tem alguma coisa, meu Deus. Eu nunca consigo ir com ele, Fabi. Verdade, verdade. Dívida, mas vai chegar um tempo. Vou fazer melhor. Nas próximas formaturas eu vou encaixar você para pregar na formatura. Ah, meu Deus, agora eu tenho que ir de qualquer jeito. Mas o que eu quero falar é o seguinte. O que eu quero falar é o seguinte. Se ele tiver que ir, se eu tiver que ir, aí ele vai ter que ficar, se tiver alguma coisa na igreja. Mas o que eu quero falar é o seguinte, e nessas turmas que a gente dá aula, eu falo também sobre liderança. Eu explico sobre liderança. Eu e a Laís, a gente explica muito sobre a questão de liderar. E aí, certa vez, dando aula, a gente perguntou para os alunos, o que é liderar? E um certo aluno levantou e disse, liderar é mandar. E aí a gente entendeu que aquela pessoa precisava muito ainda de mudança, muito ainda de rever os Não entendeu o significado, né? De liderança. E ela estava ali sendo treinada, capacitada para futuramente ela ser um líder. Aí ela trouxe para a gente, o aluno disse, essa aluna disse,
liderar e mandar. E aí a gente percebeu ali na hora, ficamos preocupados, eu e a Laisa, como seria futuramente a liderança dessa pessoa. Então, Sim. como eu coloquei, liderar é saber delegar. Liderar não é impor, não é forçação de barra. Isso. Liderar é delegar, é estar junto. E outra coisa, liderar é reconhecer talentos. Foi o que Débora fez com Baraque. Cara, ela não só motivou, mas ela também viu a capacitação de Baraque e falou, Baraque, junta aí seus 10 mil e vamos para a guerra. Então, o bom líder, ele sabe liderar, ele delega, ele reconhece talentos que estão do lado dele. O bom líder, Lúcia, ele não fica com medo de perder os líderes. Líder que é líder não perde medo não tem medo de perder seu posto. Perfeito. Porque ele sabe quem chamou foi Deus. Mas ele precisa também reconhecer talentos que estão do lado dele. Um bom líder não lidera sozinho. Um bom líder Você não falou lidera tudo, sabe por quê? sozinho. Porque Débora, ela tinha suas limitações, como todos nós. Eu sei até onde eu posso ir. Eu sei quando eu vou precisar de uma ajuda, eu sei quando eu sozinho não dá para ir. E isso é perfeito o que você falou. Tem líder que acha que é o bam de tudo e que só ele pode fazer tudo. Só serve quando eu tô, só sai quando eu tô. Não! Olha quantas pratas e quantos ouros nós temos dentro da igreja. E nós precisamos usar esses talentos para a obra de Deus e precisamos reconhecer quando nós temos as nossas limitações e quando nós não conseguimos chegar no propósito, no alvo. Precisamos recolher todos esses talentos e vamos, ó, comigo aqui, ó, Débora aí, ó. Débora poderia falar, você está me chamando? Então tu fica aí, Baraque, que eu pego esses 10 mil homens e vou, porque eu sozinho eu vou conseguir. Mas não foi dessa forma que ela pensou. E, infelizmente, alguns líderes pensam dessa forma hoje. E nós temos que entender que a gente é falho, a gente vai errar, a gente vai precisar de pessoas ao nosso lado. Pessoas que somam, pessoas que estão na mesma dimensão espiritual, pessoas que estão ali, ó, ouvindo a voz de Deus, no mesmo propósito, na mesma busca. Nós temos que entender isso. Liderar, você está liderando o povo, mas aquele povo, você tem que chamar aquele povo para perto de você. Se você não tiver aquele povo para perto de você, que liderança você é? Como você vai conduzir esse povo? Como é que você vai conduzir esse povo à vida eterna se você não é líder para estar com esse povo perto de você e esse povo te ajudando? Eu sou líder, eu vou fazer algo, mas antes que eu delegue algumas funções, eu preciso estar na frente, eu preciso fazer, eu preciso ser o primeiro. Jesus, para ensinar os discípulos lá, foi lá lavar os pés dos seus discípulos, assim que vocês vão ter que fazer. E aí? Ele foi exemplo, e por que eu tenho só que delegar e não tenho que fazer? Não, vamos junto, vamos meter a mão na enxada junto, vamos cavar poço junto. Esses são os talentos que eu não posso desperdiçar no meu ministério. Justamente. Foi o que Jesus fez, né? Jesus fez isso. Jesus tinha 12 do lado dele e ele aproveitou bem os 12, cada um na sua função, cada um na sua virtude, ele aproveitou os que estavam do lado dele. Jesus é um exemplo de liderança em reconhecer os talentos que estavam do lado dele, né? Ele viu que Pedro era pescador, né? E chegou lá e Pedro, né, ganhou 3 mil almas numa só pesca, né? Mateus era cobrador de impostos, então Deus vinha e aproveitava todo mundo que chegava perto dele. Deus não desprezava ninguém. Jesus, como grande líder, ele aproveitou todos os que estavam perto. Você colocou bem. O líder, ele precisa entender que ele tem prata e ouro do lado dele. E para que o ministério vá muito bem, para que o ministério dele seja bem sucedido, né? Então não dá para liderar sozinho. Não dá para achar que só eu, porque sou a autoridade de Deus, vou levando tudo. Não dá, não tem como. A igreja não tem como.
Não tem como. É igual, vamos colocar aí, é igual um time de futebol. O cara fez o gol, o cara é o cara, ele fez o gol, mas para ele fazer o gol teve uma equipe que lutou lá atrás para que a bola chegasse no pé dele para que ele fizesse o gol. Justamente. E essa gente é diferente. Nós somos líderes, mas a gente tem uma equipe com a gente que trabalha para a gente alcançar o alvo, que é Jesus. E isso a gente não pode esquecer nunca. A gente não está sozinho no barco, Fabinho, né? É verdade, verdade. O verdadeiro líder, ele reconhece talentos. E assim, é muito bom isso, a gente entender que precisamos dos liderados ao nosso redor para que todo mundo cresça, né? E eu confesso a você que eu aprendi muito nesse período que eu passei com vocês, com o Leandro, né? A gente pegava os novos convertidos que chegavam na Sal e Luz, todos passavam por mim, né? E a gente vê aí frutos até hoje, né? O Alberto, a secretária Jaqueline e outros que estão aí até hoje, os antigos. Então a gente precisa entender que talentos estão chegando. E o líder ele não pode desprezar ninguém, pelo contrário, né? Ele precisa pegar essa prata, esse ouro e aproveitar isso e granjear, porque a igreja é um todo. Então, eu levanto essa bandeira hoje, esse ponto, que, como você falou, não para julgar, mas para nós analisarmos como é que tipo de liderança estamos tomando, que tipo de liderança, que tipo de posicionamento nós temos levado nesses dias. Não é autoridade, não é autoritarismo, é a autoridade de Deus. Uma palavra muito interessante deixar clara aqui. Não é autoritarismo, é a autoridade vinda de Deus para falar. Isso. Então, quando você tem a autoridade de Deus, o seu liderado ele te obedece em amor. Quando você tem a autoridade de Deus, o seu liderado ele quer estar perto de você, porque sai da tua boca palavras sábias. E a gente olha para Débora, vê isso. A gente olha para Neemias, que foi um grande líder na reconstrução dos muros. Aquele camarada chegou e, poxa, pegou todo mundo e botou todo mundo para trabalhar. E a Bíblia diz que em 52 dias os muros foram restaurados. E a Bíblia vai dizer lá, Lúcia, Neemias capítulo 4, se eu não me engano, não lembro o versículo, vai dizer lá assim, ó, e o povo estava animado para trabalhar. Olha só que lindo. O povo estava animado para trabalhar. Gente, quando eu pego um povo animado para trabalhar, vai dar tudo certo. Aí é coisa linda. Aí quando tu pega um povo que está fechado contigo, que está no mesmo propósito, que está ali disposto a passar por tudo. Ah, Fabinho, isso é bênção de Deus. É bênção de Deus. Outra coisa que eu aprendi também com a liderança, que a gente fechar, né, que daqui a pouco o reloginho vai aparecer aí. Daqui a pouco vai aparecer de novo. Ele vai aparecer. Ele é bom, relógio. Você já até falou sobre isso. Tá gostoso, é o que eu tô falando. Você até colocou isso. O verdadeiro líder, ele não apenas dá ordens. Ele dá exemplo. Aí, um exemplo disso é o seguinte. Né? O pastor hoje, vamos falar agora de um pastor, de um líder, né? O pastor hoje, ele não precisa limpar o banheiro. Se ele tem liderados para fazer isso, vamos ser sinceros, o pastor não precisa limpar o banheiro. Mas, se for necessário, o pastor ele também vai lá limpar banheiro. Não é desmérito nenhum. Ontem mesmo eu estava na igreja, arrumando a igreja, Fabinho. Ontem nós tivemos uma ação social linda na igreja, médicos atendendo a comunidade, foi lindo. Acabou meio-dia e eu meti a mão na vassoura e fomos arrumar a igreja para o culto à noite porque tinha ceia. E isso não me fez mal algum. Isso não me fez mal algum. E tinha obreiros na igreja. E por quê? Eu poderia simplesmente não pegar. Poderia não pegar, claro. Mas eu peguei. Peguei para me mostrar? Não, peguei para ajudar. Porque não me custava aquilo dali. Entendeu? Então, quer dizer, não é porque eu tenho quem faça que quando há necessidade eu não vou fazer. Ah, mas eu sou pastor, eu vou lavar banheiro? Deixa que os obreiros se viram. E aí? Não é por aí. Não é por aí. Não é por aí. A verdadeira liderança, ele dá exemplo. E o maior exemplo é meter na mão para fazer.
Isso aí, metendo a mão para fazer. E isso é bom, é bonito, porque um ajudando o outro, e a gente vê que isso vai ser recíproco, entendeu? Eu não vou precisar pedir. Tem coisas que você não vai precisar pedir. Eles vão ver que precisam fazer, eles vão lá e vão fazer. Verdade, verdade, verdade. Neemias vai dizer que o povo trabalhava e com uma mão tinha arma e com a outra mão eles faziam a construção dos muros. Que significa o seguinte, que cada um fazia a sua parte. E o pastor e a liderança precisam entender também que precisa estar imbuído nesse contexto, ser exemplo. E o maior exemplo não é sentar na cadeira e dar ordem. Não é sentar na cadeira e criar normas e leis dentro da igreja. O maior exemplo do líder é meter a mão e fazer junto. É estar junto. Sim. Remar junto. Sim, sim. Fica muito mais leve. E foi o que Neemias fez. Saiu de lá de onde ele estava. Foi para lá para uma missão. E junto com o povo, ele reconstruiu os muros. Foi o que Jesus fez. Andou com os seus. Estava junto. Estava caminhando junto com os discípulos. E aí ele diz, chega uma hora que ele diz, ó, agora vocês estão liberados. Se a cidade que receber vocês bem, beleza. Se não receber, bate o pé e vai embora e segue. Mas quando Jesus libera os seus liderados, é porque eles já estavam prontos. Mas momento algum, Jesus, na sua liderança, se afastou dos seus liderados. Esse é um segredo para a gente falar aqui. O verdadeiro líder, ele não se afasta, ele está junto. Ele está junto, tá junto. Isso aí. Ele está junto. Aí. E Débora, de novo, Débora fez isso. Ela foi à guerra. Ela deu exemplo, ela foi para a guerra. Ela estava na guerra. Olha só, Davi, quando era para estar na guerra, ele ficou lá no terraço. Sim, sim. E deu no que deu. Quando o líder não está na posição que ele precisa estar, dá problema. Dá vento. É isso aí. Aí vem as consequências, né? É a consequência. Davi era para estar em outro lugar. Ele ficou no terraço, avistando a cidade e acabou dando de cara com Betseba. E todo mundo conhece a história. Então, quando o líder não está no posicionamento correto, dá problema. Era para ele estar lá junto, não foi. Né? Débora chega agora e vai para a guerra junto com Baraque. Que coisa linda, cara. Que mensagem, né? Que mensagem muito boa. Bem linda. Um exemplo muito lindo para as nossas vidas. Deixando para nós pontos importantes que a gente precisa cada dia melhorar, né? Em relação à liderança. Né? Como eu falei, os dias são difíceis? São. Ser líder nesses dias difíceis não é fácil. Mas temos a ajuda do Espírito Santo. Que Débora tinha o Espírito Santo sobre a vida dela. Tinha a autoridade de Deus. Então, todo líder que Deus levanta, ele capacita. Né? Se Deus te capacitou, te envolveu de autoridade, procure a direção de Deus, a orientação de Deus para que você seja um bom líder. Assim como foi com Débora, pode ser também comigo e pode ser também contigo. Não é diferente. Vamos errar? Vamos errar, mas temos o Espírito Santo que nos ajuda. Sim. Era o mesmo que estava com Débora, a profetisa, a mulher cheia de autoridade. E como você falou lá no primeiro tempo, no início, que coisa linda, né? Ela fala ali, né? E eles vão morrer por uma mão de uma mulher. Que coisa linda, né? Chama para ela a responsabilidade. Débora, quando fala isso, ela não estava se vangloriando. Ela estava entendendo que sobre a vida dela era a autoridade de Deus. A autoridade de Deus, isso aí. Isso aí, sobre a vida dela tinha autoridade. Ela estava reconhecendo isso. Ela fala para Baraque, ó, você vai, eu vou contigo, mas Cícera vai morrer por a mão de uma mulher. Que coisa linda, né, cara? Ela reconhece a autoridade de Deus sobre a vida dela. Eu achei esse texto muito forte, né, cara? Lúcia, vou te falar uma coisa. A gente, dentro desse texto, dá para levantar a bandeira do feminismo muito forte. Misericórdia! É o que eu não quero, a gente não quer.
entrar por essa linha, né? A gente entende que Deus chamou mulheres, homens. Deus não está preocupado com essa questão. Se a mulher está na presença de Deus, está disponível, Deus vai levantar. É uma outra assunto. Foi o que eu falei aqui no começo, né, Fabinho? Eu falei, eu preciso colocar os seios à mostra, ter o sovaco cabeludo para querer, né, fazer alguma coisa. Todo mundo tem um chamado, tanto homem quanto mulher. E aí? Eu não sou não, pelo amor de Deus, hein? E uma coisa deixar bem clara, Lúcia. Quem tem, tem. Quem tem, tem. Essa é a verdade. Quem tem, tem. Quem tem autoridade, tem autoridade. É visível isso. É visível. Seja ele de calça, seja ele de saia, quem tem autoridade, tem autoridade. E Deus está preocupado em procurar pessoas disponíveis para o serviço. Então, esse assunto já gera um outro assunto, muita polêmica dessa questão, pastora, pode não pastora, ou não estou levantando essa bandeira. O que eu quero falar aqui é que seja quem for, se está na brecha, se está disponível para o serviço de Deus, Deus vai levantar com autoridade. Sim, eu acredito que é isso aí. Dessa forma aí. Você contou a tua história é uma verdade. Você chegou na Sal e Luz sem nenhuma pretensão. Chegou lá apenas como namorada, noiva do pastor. Né? Meu negócio eu queria era cantar, Fabinho. Eu queria cantar. Não canto nada, mas eu queria cantar. Até eu entender que isso não era meu ministério, meu Deus. É verdade. Mas é bom lembrar aqui, como você reforçou, eu quero reforçar isso. Você chegou na Sal e Luz como noiva do pastor, noiva do pastor. Namorada. Apenas para somar naquele ministério. E hoje chegou ao ponto que chegou, né? Eu lembro muito bem que teve alguns momentos, né? Eu vou lavar uma roupa suja aqui e vou abrir um parente. Que muitas das vezes eu chegava para aquele camarada e falava para ele assim... a Valesca tá rindo da gente. Tinha alguns momentos que eu chegava para aquele camarada, o tal do Roveri, falava para ele, rapaz, quando é que tu vai ficar noivo da Lúcia? E ele falava para mim, calma. Eu nem vou contar que foi eu... Eu nem vou contar que foi eu que pedi ele noivado, né? Isso aí é uma outra live. Para casais. Eu falava pra ele, rapaz, quando é que tu vai ficar noivo, cara? Quando é que tu vai ficar noivo? A Lúcia, Deus tem um chamado, Deus tem uma obra com vocês. Aí ele falava pra mim, não, Fábio. Aí ele falava pra mim assim, Fábio, eu sei. Espera mais um pouco. Deus está trabalhando nela. Era em mim, né? Não era ele, que Deus estava trabalhando. Mas olha só, Lúcia, Deus é tão tremendo que trabalhou tanto que botou a pastora do lado dele. Olha aí que glória, né? É verdade. Deus é bom, tá vendo? É o que eu falei, quando Deus tem propósito, vai cumprir um propósito de Deus. Eu tô falando isso brincando para descontrair um pouco, mas você chegou sem pretensão nenhuma, toda na humildade, apenas namorada do pastor, foi chegando, foi conquistando seu espaço. E você chegou ao ponto que chegou hoje. Um somatório praticamente de 100% da vida do Leandro. Então, essas coisas a gente precisa colocar. Quem é líder, quem tem chamado, o próprio Deus vai preparando para chegar uma liderança. Não precisa forçar a barra, não precisa dizer que não precisa ligar o holofote, não precisa dizer para o pastor, eu fui isso lá na outra igreja. Não, quem cara. O próprio Deus vai preparar degraus por degraus para você chegar aonde você tem que chegar. E o seu exemplo foi um exemplo disso. Você colocou e você foi aos poucos conquistando o povo,
a carisma do povo. O povo foi olhando para você e foi vendo que você estava ali como somatório, como ajudadora. E aí Deus chegou nesse dia e te honrou como pastor. Então, essa palavra que eu quero terminar aqui dizendo, quem é líder, quem tem chamado, deixa que o próprio Deus levanta. Foi isso que aconteceu com Débora. De novo a gente falando de Débora. Débora é uma mulher, dona de casa, e, sabe, sem pretensão nenhuma, em contexto que ela não tinha vez, e Deus levanta aquela mulher e ela realiza uma grande obra. Então, quem tem chamado, quero deixar isso aqui hoje, quem tem chamado, deixa Deus trabalhar, vai chegar a sua vez, não precisa holofote, não precisa botar no Facebook, não precisa fazer propaganda, o próprio Deus vai te conduzir e vai te colocar aonde você precisa estar. Cara, Débora é um bom exemplo. E a gente termina aqui, né, que o assunto é vasto. Né? Sim, com certeza vai aparecer. Com certeza vai aparecer. Então, assim, minha amiga, Fabinho, muito obrigado. Deus te abençoe. Eu quero te agradecer, primeiramente a Deus por essa oportunidade, né? Porque se não é Ele, a gente não estava aqui hoje. Mas te agradecer de todo o meu coração pela oportunidade, pelo convite. Eu amei. Confesso a você que, como eu passei por aquela situação de ter sido assaltada, fiquei um tempo sem celular e a gente perdeu um pouco a comunicação. Mas eu sabia que esse dia ia chegar, eu sabia que Deus já tinha preparado o dia certo, não é no nosso tempo, né? No tempo de Deus. Mas eu quero louvar a Deus pela tua vida, um amigão que você sempre foi, que você é. Você sabe que você é uma pessoa muito especial na minha casa, na nossa família, na nossa vida, no nosso ministério. Tá? A gente ama muito você, sua esposa, sua família, que Deus derrame a cada dia chuvas de bênção, provisão dele sobre o lar de vocês. Seja abençoado em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém. E um beijo a todo mundo que está com a gente, né? Verdade. Então eu queria pedir para você terminar orando aí por líderes. Terminar orando por líderes. Liderança em 2020. Amém? Vamos orar. Amém. Glória a Deus. Pai, nessa hora, Deus, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, Deus, falando da tua palavra, Pai, um bate-papo, eu e o evangelista Fábio. Mas nessa hora, Deus, queremos te entregar, Deus, os líderes, pastores, líderes de ministério, líderes de departamentos. Nessa hora, Pai, queremos te entregar esses homens e essas mulheres em tuas mãos. Pai, que a partir, Deus, desse momento, teu Espírito Santo venha falar aos corações daqueles que estão vendo, ou daqueles que ainda vão ver, Deus, essa live. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos, Deus, olhar para nós mesmos, Pai, e ver naquilo que nós estamos errando, naquilo que nós estamos faltando, naquilo que nós estamos demais. Pai, toma o nosso ministério em tuas mãos. Que nós possamos olhar para Débora nessa noite e ver, Deus, um exemplo de liderança, um exemplo de sabedoria, de autoridade do Teu Espírito Santo. Que possamos ouvir a Tua voz a cada dia, que possamos estar atentos, Deus, a obedecer, Deus, aquilo que Tu queres para a Tua igreja. Nos ensina a ser líderes, Deus, em meio a essa pandemia, em meio a essa geração, em tudo isso que nós estamos vivendo. Pai, em nome de Jesus, que Tu venha encontrar em nós líderes fiéis, fortes, guerreiros, Pai, dispostos, Deus, a estar na guerra, a estar liderando, Deus, o Teu povo, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, Deus, sobre cada líder, sobre cada pessoa que também está nos assistindo, ou que vai nos assistir depois no canal do nosso evangelista. Pai, em nome de Jesus, que Tu venha, Deus, tocar-nos de forma especial, cuidar do nosso ministério, cuidar da nossa vida, nos dar a direção do Teu Espírito Santo. E que tudo, Deus, nós possamos estar debaixo, Deus, da Tua voz, debaixo, Deus, da Tua proteção, da Tua direção, da direção do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Muito obrigado, Deus, pela vida do Fabinho, da sua esposa. Muito obrigada, Deus, que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre a vida deles, sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Um abraço aí para todos que participaram da nossa live e continue ligado com a gente. Um abraço aí para a família Roveri,
tá? Amém. Para o Caleb, para a meninona, esqueci o nome dela. Clarinha. Caleb tá aí, fez aniversário esses dias, o Caleb. Caleb fez 16 anos. Um rapazão já, graças a Deus. Aí. Manda um abraço aí pra sogra, Lúcia. Manda um abraço aí pra sogra, pra Helena. Manda um abraço a essa galera aí. Amanhã é aniversário do Mário. Amanhã é aniversário do Mário? Meu Deus, que maravilha. Paizão, Mário. Tem história o Mário no meu ouvido reclamando. É verdade. Ô, Lúcia, dá pra fazer uma live só de contar a história da Saul e Lúcia. Gente, mas vai ser muito boa essa live. Vai ter que ter outros participantes. Né? Amiga, valeu. Amigo. Vai lá porque a dona de casa espera essa hora ainda, eu acho. É verdade. Beijão. Que Deus continue te abençoando, meu amigo. Tá, vamos marcar outra em breve. Vamos marcar outra. Show. Vamos marcar outra em breve aí. Amém. Tá? E ó, amém. Vou esperar a oportunidade para tomar um café aí, hein? Sim. Pode deixar que você vai vir tomar um café com a pastora. Tchau, tchau. Beijo, tchau.